Olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Mecânica dos Sólidos 1. O objetivo do vídeo é recuperar um pouquinho do que foi discutido na primeira aula do curso e avançar dentro da apresentação dos conceitos-chave que a gente iniciou justamente na primeira aula. Então, no início do nosso curso, nós, na verdade, apresentamos o calendário resumido do curso e o plano de ensino do curso que estão disponíveis no site da disciplina. Tá? Recomendo a todos que olhem esses dois documentos, porque esses documentos eles facilitam, na verdade, a interação de vocês com a dinâmica da própria disciplina. Lembro de ter comentado que no calendário resumido do curso eu coloco, na verdade, a indicação capítulo a capítulo daqueles dois livros base que a gente vai utilizar aqui no curso, né? O primeiro livro do Hibbeler, o livro de estática, e o segundo livro o livro de resistências e materiais, que a gente vai utilizá-lo na segunda parte do curso. Então, a gente começou justamente com a discussão entre qual é a diferença entre a disciplina de fenômenos mecânicos, né, para a disciplina mecânica de sólidos 1. Em fenômenos mecânicos, tanto em fenômenos mecânicos como mecânica de sólidos, a gente vai ainda enxergar a característica da disciplina em relação à definição do próprio conceito de mecânica, que é avaliar, né, o efeito de força em corpos, no sentido da modelagem, da gente enxergar, né, os modelos mecânicos. Mas a diferença de fenômenos mecânicos para a mecânica de sólidos 1, ela está na decisão de engenharia, ou seja, além da gente conseguir modelar, né, a mecânica em si, para caracterizar esses efeitos de forças em corpos, né, em sólidos, a gente, a partir desse modelo, a gente utiliza o mesmo num processo de decisão de engenharia, né? E essa decisão de engenharia, em termos de engenharia de estruturas, essa decisão está pautada em resistência, não é? Ou seja, né, uma força aplicada num dado sólido. Esse sólido resiste ou não, no sentido de quebrar ou não, ou se deforma bastante ou não. Tá, no sentido de rigidez, tá? O elemento estrutural ele tem pouca rigidez ou muita rigidez, no sentido dele ter uma facilidade no processo de deslocamento quando da aplicação dessa força, no sentido de pouca rigidez ou pouco deslocamento, né, dessa estrutura quando da aplicação de forças. E também a gente discutiu o aspecto de estabilidade, que a gente não vai tratar no curso, mas também é um tópico relacionado à decisão de engenharia, mas não vamos nos concentrar aqui na definição dessa questão aqui de estabilidade. Isso daqui vai ser tratado na disciplina Mecânica dos Sólidos 2. O nosso curso ele tem a denominação de mecânica dos sólidos, mas na verdade a gente não vai dar uma apresentação tensorial, né, vamos dizer assim, ou uma apresentação fortemente baseada na álgebra tensorial, né, que é uma forma clássica de se apresentar, né, esse tópico, né, esse conteúdo o conteúdo da disciplina de mecânica dos sólidos, né, mas esse não é um viés para graduação. Então, na verdade, a gente vai apresentar elementos da mecânica dos sólidos, a definição do estado de tensão no ponto, definição do estado de deformação no ponto, mas com uma outra apresentação, né? Uma apresentação ligada mais à mecânica dos materiais, à resistência dos materiais. Lembro que em sala de aula a gente fez uma discussão, né? Uma apresentação de uma figura onde a gente pontuou, né, onde estaria a mecânica dos sólidos em relação à resistência dos materiais. Salvo engano, ele está na primeira aula, que está lá disponível no site a disciplina. Bom, a gente também comentou sobre o objetivo fundamental, né, da mecânica na engenharia, que é desenvolver a capacidade de prever os efeitos de forças em sólidos, no caso, forças em movimento nos sólidos, nas estruturas. Os nossos sólidos aqui, por conta da mecânica dos sólidos, os nossos sólidos, eles terão, né, os nossos sólidos
terão uma denominação de estrutura. A gente vai, durante o curso, conversando sobre os modelos, na verdade, alguns modelos mecânicos estruturais. A gente vai conversar, vai apresentar, na verdade, geometricamente todos, né? Mas em termos de apresentação de modelo, nós vamos trabalhar basicamente com o modelo mecânico estrutural de barra, sobre força normal e de viga em flexão, e o modelo de barra em torção. Nesse sentido de definir, pontuar, vamos dizer assim, o conjunto de hipóteses que norteiam aqui, vão nortear todos os desenvolvimentos que a gente vai apresentar aqui no curso, a gente linkou, né, de onde é que vem, né, qual é a mecânica, né, mãe, né, onde a mecânica dos sólidos está, né, associada, que é a mecânica do contínuo, né? Na verdade, a mecânica dos sólidos, o estudo da mecânica dos sólidos, ela vem da mecânica do contínuo. E o que é que a mecânica do contínuo me impõe como hipótese? Ela considera o sólido sem trinca, sem qualquer vazio, ou seja, nesse sentido, se eu pegar, por menor que seja, um elemento diferencial de volume nesse sólido, ele vai estar todo preenchido por um diferencial de massa, ou seja, não tem vazio, e quando eu faço a passagem ao limite desse diferencial de volume, eu tenho um ponto, e agora eu consigo caracterizar esse sólido contínuo, ou essa estrutura contínua, por infinitos pontos, e assim associar um sistema de coordenada tridimensional, por exemplo, e definir as variações das nossas variáveis de interesse do problema, né, da mecânica dos sólidos, que a gente vai mais tratar na segunda parte do curso, que é tensão, deformação e deslocamento, por meio de funções contínuas, tá? A gente destacou, né, explicitamente a questão que a mecânica dos sólidos estuda a física dos sólidos contínuos, ou seja, sem trinca. Quando a gente tiver uma trinca numa dada estrutura, é uma outra mecânica, a mecânica da fratura. E os nossos sólidos, no curso, a gente vai tratá-los, né, vamos tratá-los como ou rígidos ou deformáveis. Na primeira parte do curso, a gente vai apresentar uma introdução à estática das estruturas, associando aí o sólido como rígido, e na segunda parte do curso trabalhando com a questão dos sólidos deformáveis. Na situação de sólido deformável, eu posso ter um material que constitui esse sólido com comportamento elástico e plástico, tá? Essas definições elas foram apresentadas em sala de aula, elas estão também dadas e apresentadas no primeiro texto de apoio do curso, tá? É muito simples e possivelmente também vocês já viram essas definições em disciplinas anteriores, né? A disciplina, eu acho, salvo engano, materiais e suas propriedades. Depois dessa pequena introdução, a gente começou a destacar um conjunto de conceitos-chave, né? Na verdade, a gente conseguiu apresentar somente um conceito-chave, que foi o conceito de força, mas aqui eu estou incluindo outros que a gente acabou já colocando, né, aqui anteriormente, né? Então, além do conceito de força que a gente começou a introduzir, né, na aula passada, a gente definiu, né, o conceito de corpo rígido, corpo deformável, não explicitamente como aqui, a gente só, né, comentou em sala de aula, fez uma exposição no quadro sem colocar uma definição explícita como está aqui. Dentro do que eu comentei, né, muito das definições que a gente apresenta em sala de aula, elas estão explicitamente apresentadas nos textos de apoio. Então, primeiro conceito-chave, o conceito de corpo rígido, né? O corpo rígido é definido como aquele em que a posição relativa de seus pontos não se modifica após o corpo sofrer um deslocamento a partir de uma dada força, por exemplo. A gente, né, comentou, fez, eu acho que até a associação de um cubo rígido, né, saindo de uma posição, né, para uma outra posição, sem mudança, né, de forma ou de volume do corpo, ou seja, os pontos relativos do próprio corpo, né, não se modificou, né, a posição relativa desse próprio corpo, ou seja, você vai ter só deformação de um dado corpo quando existir
mudança de forma e ou volume do corpo, né? Já um corpo deformável é aquele em que a posição relativa de seus pontos se modifica após o corpo sofrer um deslocamento. A gente vai estudar, né, na segunda parte do nosso curso justamente sólidos deformáveis. A primeira parte do curso a gente vai trabalhar com sólido rígido, a segunda parte do curso sólido deformável. E o nosso curso, né, ele está fundamentado na mecânica newtoniana, que é a mecânica necessária para, vamos dizer assim, caracterizar os modelos mecânicos e estruturais e todos os desenvolvimentos que vamos apresentar aqui no nosso curso. A questão da partícula e corpo extenso, na primeira parte do curso a gente vai começar enxergando que o sólido rígido, as dimensões dele no início, né, para fazer a apresentação e a introdução de estática das estruturas, a gente vai enxergar que esse sólido é um sólido rígido e as dimensões dele não precisam ser levadas em conta no processo de análise, e a gente vai associar a esse sólido aí a definição de partícula, ou seja, né, um pontinho ali é suficiente para caracterizar esse sólido, esse corpo dito aí, né, esse sólido dito sólido rígido extenso, onde as dimensões eles não são necessárias aí para minha análise. Já se esse corpo extenso, as dimensões dele, né, influenciar no meu processo de análise, no sentido de, por exemplo, quando a gente vai definir o conceito-chave de momento, as dimensões do corpo eles não podem ser desprezadas, e esse corpo extenso, as dimensões dele obrigatoriamente tem que ser levado em consideração para a gente poder quantificar, por exemplo, essa grandeza, né, de momento, que é a tendência de giro que uma força me dá, né, em relação a tendência de giro de um dado ponto em relação ao eixo que uma força me dá, tá? A gente vai discutir isso já já. De forma como primeira apresentação aqui, né? A gente, no caso do momento, a gente não comentou nada na primeira aula do curso. Então, a gente, para fazer a introdução à estática das partículas, né, a gente começou com o conceito-chave de força, né? A estática das partículas é o estudo de sistemas sem movimento ou que se movem com velocidade constante, desconsiderando as dimensões aqui de um dado corpo, ou seja, a gente substitui esse corpo por uma partícula, por um ponto. Conceito de força, a gente, né, definiu, tá? Demos essa mesma definição aqui que eu transcrevi, né, essa definição clássica, só que a gente salientou, né, a força, né, como grandeza vetorial, e para a gente, do que a gente já entende de vetor, para eu conseguir caracterizar plenamente um vetor, eu preciso definir o módulo, o sentido e a sua direção. Só que nos problemas que a gente vai tratar aqui, esse vetor de força, ele pode, qualquer vetor, né? A gente usou, né, as definições que a gente vai mostrar a posteriori para a situação aqui, né, da apresentação de força, mas ela não é simplesmente vinculada à força, né? Para qualquer tipo de vetor. Existem algumas situações onde a grandeza vetorial, além dessas três condições, módulo, sentido e direção, a gente precisa de outro elemento para, né, caracterizar plenamente essa grandeza vetorial. E aí a gente tem, né, o vetor móvel e o vetor fixo. O vetor é dito livre quando a gente só precisa esses três elementos para definir o vetor: módulo, direção e sentido. Na estática, né, das estruturas, considerando, por exemplo, a situação de corpo extenso, quando do viés da aplicação do princípio da transmissibilidade de forças, ou seja, a mecânica que uma dada força aplicado num dado ponto, ela me dá num dado sólido, rígido,
vai ser a mesma mecânica, né, o mesmo efeito, se a gente pegar essa força e aplicar em outro ponto, na mesma direção da linha de ação da força, tá? Então, nesse sentido, a gente define obrigatoriamente esse vetor, além dos elementos de módulo, direção e sentido, a linha de ação da mesma. Então, tá? E aí a gente tem até a definição do princípio da transmissibilidade de força associada ao vetor móvel. Já o vetor fixo, o ponto de aplicação dele, né, é importante para a caracterização da mecânica do problema, para a gente levar em conta o efeito desse vetor aí na mecânica do problema. Tá ok? A gente continuou a aula avaliando aqui um dado corpo, né, um sólido rígido, associado aí a um conjunto de forças atuando no mesmo. Esse sólido ele foi substituído por uma partícula definida, né, no ponto A, e a intenção foi justamente calcular a resultante de forças, né, que me dá a mesma mecânica que essas duas forças associadas a esse mesmo ponto. Essa é a intenção, né, de utilizar o paralelogramo de forças para caracterizar a resultante, ou seja, o efeito que essas duas forças me produzem nesse sólido é o mesmo efeito que essa resultante me produz nesse mesmo sólido. É um sistema mais simples, né? Porque eu saio de um sistema de duas forças com um sistema de uma única força que me dá, tá, a mesma mecânica. Essa resultante ela pode ser determinada por essa expressão ou utilizando, né, a gente vai ter problemas. Veja que o paralelogramo de forças ele é construído a partir da seguinte construção geométrica. Eu ressaltei isso em sala de aula, né? Pela extremidade do vetor P2 eu passo uma paralela ao vetor P1 e pela extremidade do vetor P1 eu passo uma paralela ao vetor P2, me dando essa configuração aqui, verde, e esse elemento azul aqui como resultante, tá? P1 aqui, tá? Pode ser alocado nessa região verde, e a gente tem justamente a composição vetorial de P2 mais P1 igual a resultante. Veja que isso daqui me formou um triângulo, e por isso da aplicação da lei dos senos e cossenos para, né, na verdade, definir elementos aqui, tá, por meio do paralelogramo de forças. Eu lembro de ter ressaltado em sala de aula a questão da diferença entre decomposição e projeção de forças. Muito cuidado. A decomposição de uma dada força em duas direções, ela sempre vai ser regida pelo paralelogramo de forças, tá? E o que eu lembro de ter comentado também é que a decomposição de um dado vetor, né, em duas direções pode me gerar, né, elementos da decomposição maior que o elemento original, muito diferente da projeção, né, que a projeção, né, o elemento projetado nunca vai ser maior que o elemento original. E também lembro de ter comentado que a projeção está associada à definição de produto escalar. Continuamos a aula apresentando, né, as componentes cartesianas de uma força no viés escalar e vetorial para a condição bi e tridimensional. Na situação bidimensional escalar, a gente pegou aqui uma partícula O, onde eu tenho vinculado a ela um sistema de coordenadas XY e uma força F qualquer numa direção θ. As componentes escalares elas foram definidas pela projeção de F na direção X e na direção de Y, dado por essas duas expressões. Veja que Fx, dentro do que eu comentei, ele nunca vai ser maior que F. Por quê? Porque esse elemento daqui é uma projeção. F de X é uma projeção de F na direção X, ou seja, é produto escalar. Ok? A definição vetorial clássica associada aos vectores unitários I e J, respectivamente na direção X e Y. Tá? Com essa apresentação.
E por fim, a gente terminou a aula justamente apresentando uma condição da gente estabelecer a resultante de um sistema de forças coplanares agindo numa dada partícula para determinar justamente esse efeito de resultante, ou seja, o conjunto dessas três forças agindo nessa partícula vai me dar o mesmo efeito que a resultante, tá, dessas três forças atuando numa dada direção e num dado sentido, tá, nessa mesma partícula. Como é que a gente faz isso? Como o x e o y é um sistema ortogonal, basta a gente aplicar a projeção de cada uma dessas forças, respectivamente na direção x e y, processar o somatório, tá? Processar o somatório vetorial, cuidado, tá? Porque a gente vai ter, né, por exemplo, essa força F3 projetada na direção negativa e essa força F1 e essa F2 projetada na direção positiva em relação ao eixo x. A gente tem que levar em conta o sinal. A gente não está fazendo nenhuma conta, só está mostrando, tá, uma regra geral de caracterização do FRX e o FRY como sendo o somatório de todas as forças projetadas na direção x e todas as forças projetadas na direção y. Com esses dois elementos, né, basta eu aplicar aqui o Pitágoras para encontrar o módulo da força resultante, e a direção é dado pelo arco tangente, né, pela tangente, tá, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, tá, o arco tangente aqui, tá, a direção da força resultante. No 3D, a gente tem uma força, tá, que faz um ângulo gama, alfa, beta, respectivamente, com os eixos z, x e y. E a representação vetorial, né, é só acrescentar aqui o FZ na direção do vetor unitário na direção Z, que classicamente a gente chama de K. O módulo do vetor é dado pela raiz, né, pela soma quadrática das componentes aqui da representação vetorial. E a questão agora que fica é como caracterizar as direções desse vetor tridimensional, porque no bidimensional é fácil, né? No bidimensional aqui, ó, é fácil. No tridimensional a gente tem três elementos, né, para caracterizar aqui a direção dessa força F no espaço tridimensional, né? Veja que isso daqui está no espaço, eu tenho um ângulo aqui dessa força em relação a Z, um outro ângulo em relação ao eixo X e um outro ângulo dessa força em relação ao eixo Y. Então, a gente trabalha na definição dessas direções, né, do vetor tridimensional, utilizando a definição de cossenos diretores, que está associado, né, a vessores, né? A gente tem aqui, ó, que o cosseno de alfa, cosseno de beta e cosseno de gama é justamente dado pela razão entre a projeção, né, e o elemento projetado, que é o F. Mas, tá, esses elementos daqui a gente pode também determinar pela definição de vetor. Tá? Um vetor, na verdade, é um vetor dividido pela norma, e esses elementos daqui, né, ó, eles são iguaizinhos aos anteriores, eles vão me dar, na verdade, o que a gente chama de cossenos diretores, né, que são, e consequentemente eu vou conseguir calcular as direções a partir da definição desses cossenos diretores. Vale lembrar que essa relação entre os cossenos diretores, né, que a gente tem, que a soma quadrática deles vale 1. Esse outro elemento, tá, esse outro conceito-chave, a gente não trabalhou na aula passada. Seria conteúdo da aula do dia 26, só que a aula do dia 26 foi suspensa por conta do UFABC para Todos. Então, aqui agora, a gente não pode considerar, por exemplo, um sistema de forças agindo numa partícula, porque a gente não consegue pegar, né, esse conceito-chave aqui, não consegue definir esse conceito-chave. Então, na verdade, a força, ela tem que agir num dado, né, sólido, rígido, e a gente vai pegar a tendência de giro que essa força me faz em relação a um dado ponto do sólido rígido. Na verdade, é a tendência de giro que essa força me dá em relação a um eixo que passa
por um ponto aqui que a gente está chamando de O, né? Um eixo perpendicular, né? Um eixo perpendicular em relação a um dado ponto pertencente ao plano onde atua essa força. Veja que é desse ponto, né, onde eu quero medir a tendência de giro que essa força me produz, esse eixo daqui a gente chamou de Z, a gente definiu aqui um vetor posição e o vetor posição e entre o vetor posição R e o vetor F de força, a gente tem uma direção θ. Na verdade, essa tendência de giro é uma grandeza definida como momento, dada pelo produto vetorial entre o vetor de força, ou entre o vetor posição, vetor força. A gente tem aqui o módulo, né, a definição do módulo do vetor momento, na verdade, que é o módulo de R, o módulo de F, o seno entre o seno do ângulo entre o vetor posição e o vetor F. Veja que a maior tendência de giro aqui é quando justamente a gente tem o ângulo 90 graus. Né, sendo 91, e essa distância, né, fica caracterizada, né, como braço, né? Então o braço, na verdade, é a distância, né, entre o ponto onde eu quero calcular a tendência de giro, tá, em relação ao eixo de atuação da força. A distância é o que? Uma reta que passa por O e é perpendicular, né, ao eixo de atuação da força. A gente vai, né, caracterizar esse vetor momento, além do módulo, pela direção e o sentido, né, utilizando aqui a regra da mão direita. O binário é um vetor livre. Lembra do conceito de vetor livre? A gente vai discutir isso na aula ainda, né? Para eu caracterizar um binário, eu só preciso de módulo, sentido e direção, e a gente tem um binário sendo caracterizado por duas forças, né, de igual módulo, sentido contrário, tá, e mesma direção. A tendência de giro, né, que esse binário me faz é sempre a força vezes o braço, e aqui a gente utiliza, tá, a tendência de giro, que é essa aqui no sentido horário. O momento em 3 dimensões, a gente vai aplicar a definição de produto vetorial em 3 dimensões, tá? Utilizando a definição clássica de produto vetorial, onde a gente tem, né, os versores, né, na direção x, y e z, um vetor posição, tá, do ponto onde eu quero caracterizar a tendência de giro provocado pela força, e as componentes dessa força no sistema x, y e z, tá? A definição de momento de uma força em relação a um dado eixo também é um outro conceito que a gente vai trabalhar. Veja que originalmente, né, a gente tem, por exemplo, o objetivo aqui é calcular, na verdade, a tendência de giro que essa força me produz em relação a esse eixo OL. Mas veja, do que a gente apresentou, né, calculando aqui, né, a tendência de giro por essa conta aqui, R vetor F, a gente vai calcular, na verdade, a tendência de giro em torno do ponto O para um eixo perpendicular que passa por um plano que contém R e F. Tá? E esse eixo, na verdade, não é o eixo OL. Veja que essa tendência de giro, né, é caracterizada por esse vetor momento aqui. Tá? E para a gente pegar a tendência de giro que essa força me dá em relação ao L, eu preciso projetar esse momento na direção ao L. Por isso aqui de um produto escalar entre a direção versorial, né, do eixo OL e o momento que a gente calculou em relação a um dado ponto O associado ao plano que contém RL e que vai me dar esse momento aqui MO, tá? Isso daqui é um produto, na verdade, isso daqui não é um produto misto, e a gente tem, tá, essa apresentação aqui de como se determinar a tendência de giro de uma dada força em relação a um eixo qualquer, aqui OL. Vamos tentar fazer também a aplicação desse conceito. O sistema força binário é um outro conceito
chave muito importante, porque a gente vai conseguir com ele estabelecer condições estaticamente equivalentes, tá? Eu tenho, por exemplo, uma situação original aqui de uma força aplicada, né, a uma distância aqui, né? Seria, vamos dizer assim, a condição original. Eu tenho uma dada força aplicada em relação a uma dada distância. Essas outras duas forças não existiriam nessa figura. Colocando essas duas forças aqui, eu não mudo, na verdade, a mecânica do problema, ou seja, eles são estaticamente equivalentes, porque essa força é a mesma dessa na mesma direção em sentidos contrários, elas se anulam, então na verdade eu fico realmente ainda com uma única força a uma dada distância. Mas por que eu fiz isso? Porque essa força e essa outra força, ela me dá um momento de binário. E o momento de binário é um vetor livre. E esse vetor livre, ele pode ser colocado em qualquer posição, tá? Então veja, essa situação de uma força aqui a uma certa distância em relação a um dado ponto, ela é estaticamente equivalente a essa condição aqui, dessa força, né, aplicada nesse ponto com esse binário atuando. Ou seja, se eu quiser levar o efeito de uma força para um dado outro ponto, eu tenho que levar ela, a força, mais a tendência de giro que ela me provoca. Também vamos aqui tentar, de alguma forma, aplicar também esse conceito-chave. Um outro conceito que a gente vai destacar, né, é o princípio dos momentos, que ele estabelece que o momento de uma força em relação a um ponto é igual à soma dos momentos das componentes dessa força em relação ao mesmo ponto. Isso também é muito tranquilo. E, por fim, a gente vai apresentar as condições de equilíbrio para um sistema de força num corpo rígido. E por quê? Porque a estática justamente trata dessa condição, né, de equilíbrio do sólido sobre a ação de força. Num sistema bidimensional, né, caracterizado por um sistema XY, essas são as três condições, né, necessárias para se caracterizar o equilíbrio do sistema, né, a estática do sistema, ou seja, a somatória das forças na direção X tem que ser nula, em relação a Y tem que ser nula, e a somatória dos momentos em relação a qualquer ponto aí tem que ser nulo. Eu simplesmente escolhi aí um ponto aí é definido como a origem do sistema, ou seja, a somatória dos momentos em torno de Z, do eixo Z, que sai aqui, que é perpendicular ao plano XY, é zero. E no 3D a gente tem essas 6 equações necessárias para se definir o equilíbrio do problema. Um outro conceito-chave importantíssimo para o nosso curso, que vai, vamos dizer assim, nos ajudar a caracterizar diagramas de corpo livre, que é importantíssimo no processo de análise, né, da mecânica dos sólidos, da mecânica dos materiais, é a terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação. Por fim, né, para a gente terminar esse vídeo, vamos fazer a aplicação daquele conceito de decomposição e o conceito de projeção de uma dada força, e aplicar, por exemplo, o paralelogramo de forças e aplicar a lei dos senos, para a gente ver um pouquinho essa diferença entre decomposição e projeção de força numa dada direção. Então, o primeiro exemplo do curso é: determine as componentes escalares RA e RB da força R ao longo dos eixos não retangulares AB. Então, os eixos A e B, eles não são retangulares. Nesse sentido, se eu quiser enxergar, né, a componente escalar de R na direção A e na direção B, o que a gente está fazendo aqui é uma decomposição, não é projeção. E a decomposição, ela é governada pela regra do paralelogramo. E ele também pede para você determinar a projeção ortogonal, né, PA, né, de R sobre o eixo A. Aí é projeção, aí a gente vai associar produto escalar. Vamos ver aqui. Então a gente tem um sistema fixo aqui, né, uma barrazinha aqui. Nesse sistema a gente atua, né, uma força, né, a gente aplica uma força de 800 newtons e a gente quer entender aqui qual é a decomposição dessa força nessa direção. E ele deu a geometria, né, ele deu, tá, as direções dessas. Da direção A, ele deu o ângulo, né, a direção entre a direção A e a força R, e da direção B e a força R. Então, eu
defini aqui no plano o meu vetor de força, tá? Associando aqui um sistema de coordenadas XY justamente nessa posição aqui. E o que foi que eu fiz? Eu defini aqui as direções A e B e apliquei a construção geométrica do paralelogramo de forças para caracterizar justamente o paralelogramo. Então, porque a decomposição é definida justamente pelo paralelogramo de forças. Então, o que foi que eu fiz? A construção geométrica foi a seguinte. Pela extremidade do vetor R, eu passei uma paralela à direção B, tocando a direção A. Tá? Então veja que eu coloquei, tá, esse símbolo aqui que caracteriza a condição de paralelismo entre, né, essa linha verde e essa linha vermelha. E a mesma forma eu vou fazer com essas duas linhas rosas aqui, para indicar o que? Pela extremidade do vetor R, eu passo uma paralela à direção A, pegando a direção B. Então eu sei que aqui, esse tamanho aqui é a decomposição de R em A, e eu sei que esse tamanho aqui é a decomposição de R na direção B. Né? A mesma coisa aqui, eu tenho RB e aqui RA. Né? Nesse contexto, eu defini esse triângulo daqui. Tá? Denominei esse ângulo de alfa, esse ângulo de beta, aqui 110, aqui 30, né? Porque essa reta é paralela a essa e essa é paralela a essa, então aqui eu tenho 30 graus. Como esse ângulo é um oposto, eu sei que beta é 30, né? Da soma interna dos ângulos de um triângulo, eu consigo calcular alfa e aplicando, né, agora a lei dos senos, olha só, né? Eu consigo, né, determinar a decomposição de R em A e a decomposição de R em B. Lembra que o professor falou que o elemento da decomposição pode ser maior, né, que o elemento original. Tá aqui, gente, ó, né? A decomposição de 800 na direção A foi maior, né, 1170 praticamente, 1169,52 newton. Então, muito cuidado, que isso pode acontecer. Já a projeção, eu tenho como definição produto escalar, né? E aí eu tenho realmente um valor sempre menor que o elemento a ser projetado, né? Basta eu pegar aqui e traçar uma perpendicular na direção A. Então, se é a perpendicular, pelo cosseno eu consigo calcular justamente a projeção PA de R. Tudo bem? Espero que esse vídeo facilite, né, o entendimento da disciplina, ajude para quem faltou a primeira aula. Eu vou disponibilizar o caderno no site da disciplina, caso tenha ficado, né, alguma passagem aqui um pouco confusa ou rápida. Eu vou disponibilizar esse caderno no site da disciplina e até a próxima aula, né, e próxima semana, e até o próximo vídeo.